Olá! Todos sabem que a receita básica para se viver com qualidade e chegar mais longe inclui os bons hábitos, a alimentação saudável, a medicina preventiva e, sobretudo, a atividade física. E quando chega à terceira idade, o que muda em relação à prática de exercícios? A parcela de idosos no Brasil aumenta a cada ano. Hoje são 20 milhões, segundo dados da Previdência Social, e serão mais de 70 milhões no ano de 2060. O programa SP Esporte de hoje fala dos treinos específicos para se manter a saúde e o bem-estar nesta fase da vida. Nossos convidados são a geriatra e cardiologista, doutora Amábile Maria Pandori, o doutor Benjamin Apter, especialista em medicina esportiva, e a aposentada dona Zoéde Azevedo Sanches. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa SP Esporte. Doutora Amábile, por que é importante manter o corpo em movimento na terceira idade? Primeiro que a perda de massa muscular, né, que a gente tem no envelhecimento é uma coisa muito progressiva e ela pode ser um dos maiores limitadores da qualidade de vida que o indivíduo que está envelhecendo vai adquirir, né? As doenças osteoarticulares, as doenças musculares, elas dependem muito da manutenção do músculo. E quando você envelhece, esse músculo ele vai se deteriorando em decorrência da própria idade, né? Alterações hormonais, alterações de postura, né? A própria limitação que isso vai levando. Então você tem uma dificuldade muito grande de manter esse tônus muscular, né? E com isso você passa a ter uma dificuldade e ter o que a gente chama dentro da medicina de uma alta morbidade, né? O que é isso? É você perder qualidade de vida. Então é uma alteração que te limita. Você não morre por isso, mas você passa a ter uma qualidade de vida muito ruim em decorrência disso. Tá? Então, é uma alta morbidade. Doutor Benjamin, desses 20 milhões de idosos no Brasil hoje, quantos têm consciência da necessidade, da importância de se manter em movimento na terceira idade? Segundo estudos recentes e pesquisas feitas pela própria imprensa, aproximadamente 10% dos idosos se preocupam em fazer exercício físico e tomam uma ação, uma medida para fazer o exercício físico. Uma outra pequena parte da população, ele toma conhecimento da necessidade, mas falta o impulso inicial para fazer o exercício, ou mesmo aonde praticar o exercício físico na terceira idade com segurança, que é o que o pessoal dessa faixa etária busca. Porque eles também têm a consciência que um exercício mal realizado pode lhe causar danos. Então, acesso à informação ainda está muito abaixo do que nós precisamos a nível nacional. Então, são 2 milhões de idosos que têm essa consciência de que a atividade física na terceira idade é importante, 10% daquele total. Exatamente. E a dona Zoé é uma dessas pessoas, não é isso? Dona Zoé, como é que a senhora foi para a academia? Em que momento a senhora achou que deveria manter o movimento do corpo? Eu fui, como a doutora falou, eu já estava perdendo já os movimentos, que eu tenho muita artrose, artrite, tudo de família. Eu fui fumante há 40 anos, eu estou com... Durante 40 anos? Durante 40 anos. Eu perdi meu marido, também com o pulmão, espalhou pelo corpo todo e foi embora. E... como é que se diz? Eu fui no pneumologista, cardiologista, me trato toda, faço exames todos 6 em 6 meses. Uhum. E eles me aconselhando a fazer ginástica para a terceira idade. Eu não queria fazer, porque eu queria ficar só deitada, lendo, dormindo, vendo televisão. E eu estava vendo que isso estava me prejudicando. E meu filho aí falando, mamãe, ainda é cedo para você ficar parada, vamos fazer uma ginástica. Aí eu fui para a academia, comecei a fazer esses exercícios, comecei a gostar porque começou a endurecer a minha... Tá tudo flácido, né?
Então aí eu comecei a gostar e agora eu não só vou parar quando eu morrer. Agora, a senhora teve um problema no pé que foi o... Também, Esse foi no o gatilho. pé. O gatilho. O impulso para a senhora O impulso, começar. que aí também outros 2 médicos, todos os médicos dizendo que eu tinha que caminhar, eu não caminhava, entendeu? Eu estava mesmo parada mesmo, sem fazer nada. Isso estava me prejudicando. Há quanto tempo na academia já? Já tem 3 meses. E o que mudou nesse período? Porque eu fiz 3 meses que eu queria ver se eu gostava, porque se eu não gostasse eu ia sair. Mas eu adorei tanto fazer os exercícios que eu estou me sentindo assim mais forte, mais... Foi isso que mudou. A senhora, Mudei, a senhora tem mais força, a senhora comentou da força. musculatura que ganhou. A musculatura também, eu estou achando que está endurecendo mais, entendeu? Então eu estou mais animada. E isso é uma das vantagens da atividade física, né, Mauro? O exercício, ele libera endorfina, que é o hormônio da felicidade. Ele te dá prazer naquilo, né? Então, o idoso ele já tem uma tendência a ficar mais parado, a ter um quadro mais depressivo. Então, quando ele começa a fazer essa atividade física, ele se sente bem. Ele começa a ter até uma visão diferente da qualidade de vida dele. Ele sente mais prazer nas coisas, ele percebe a diferença. Por quê? Porque você tem liberação de endorfinas, que são hormônios do prazer, o hormônio que te dá uma satisfação, né? Então, isso é um outro foco. Além de você ter uma melhora da musculatura, de um fortalecimento, você tem essa melhora da qualidade de vida até como um objetivo, né? Da parte emocional, né? Porque a gente não pode contar o indivíduo como só um físico, né? O depoimento da dona Zoé foi muito interessante a gente observar. Ela falou em 2 aspectos muito importantes que deve ser levado em consideração na terceira idade. Um é o ânimo para fazer, porque as pessoas sentem muita dor e muita limitação. Então a ideia que se tem é que se eu fizer exercício, essas dores vão piorar. Eu vou sair da academia ou da minha atividade no dia a dia pior do que eu entrei. E todos os estudos mostram que isso é o contrário, que é o depoimento dela. Ela tinha dor, não tinha ânimo, começou a fazer exercício e as dores desapareceram. E um outro fator importante que ela disse, que também é comprovado nos estudos, é o ganho de força real para pessoas da terceira idade que nunca fizeram exercício físico. Então tem muitos estudos interessantes, de um deles, um grande fisiologista, mostra que mulheres sedentárias a partir dos 60 anos de idade, com 6 meses de exercícios, ganham 200% de força. Isso é o depoimento que a dona Zoé trouxe para nós, que os estudos mostram isso. Isso serve de um grande fator de estímulo e ânimo para quem ainda não resolveu fazer o seu exercício. Uma pessoa da terceira idade, sedentária, que nunca fez atividade física antes, ou até fez atividade física durante a juventude, mas parou e aí ficou no sedentarismo, essas pessoas podem voltar a fazer os exercícios? Podem. Em primeiro lugar, é interessante avaliar a condição clínica de qualquer indivíduo, especialmente da terceira idade, antes de iniciar um programa de exercício físico. Porque ao longo da vida nós vamos desenvolver doenças crônicas e quem chega na terceira idade tem uma maior propensão de já possuir, como diabetes, hipertensão, problemas hormonais. Então toda essa avaliação clínica deve ser feita. Uma vez que o médico geriatra libera a pessoa para fazer exercícios, que tira, porque o problema não é ter doenças crônicas. O problema é você deixar elas compensadas, não é, doutora? Sim. Então quem tem uma hipertensão arterial, mas está medicado, está dentro dos parâmetros e em todas as outras, não contraindica para fazer o exercício. Aí sim, o médico especialista em medicina esportiva vai, juntamente com o futuro praticante de exercício físico, definir quais são as melhores atividades daquele pacote de doenças que a pessoa tem ou não, o que fazer para auxiliar o geriatra num tratamento complementar das doenças crônicas e fazer com que essa atividade fique prazerosa, que é também que a dona Zoé disse, eu fiz, melhorei e isso me faz bem, ela tem prazer em fazer. Não, e até é muito importante, Mauro, só para complementar,
que o Benjamin falou, que não é só uma questão muscular quando a gente discute atividade física, né? A gente tem controle das doenças crônicas, a gente tem, quando um paciente faz uma atividade física, um melhor controle da hipertensão, a gente chegando a diminuir remédio, não é que às vezes a gente consegue parar, mas a gente consegue diminuir remédio para essa pessoa, porque o idoso, ele tem até uma sensibilidade maior à própria medicação. Os efeitos colaterais, eles são até mais significativos no idoso do que no jovem, no adulto jovem. Então, um diabetes tipo 2 fica melhor controlado quando ele faz exercício, a atividade física fica melhor controlada, a dislipidemia fica melhor controlada. Então, a gente não tem só a parte muscular, a gente tem todas as doenças, né, melhor controladas quando o idoso faz uma atividade física. Né? Dona Sônia, muitas pessoas têm preguiça de fazer atividade física. Os jovens, não sei se os idosos, os jovens. Buscar essa motivação. Como é que foi essa tarefa para... Pois é, eu não andava. Eu ia até ali na esquina, eu não tinha volta. As pernas, tudo era um peso, tudo doía, aquele negócio. Depois que eu comecei a fazer essa ginástica, agora eu estou andando 3 quilômetros, coisa que eu nunca fiz na minha vida. O próprio resultado que a senhora vem obtendo é a motivação para continuar. Isso aí. Até aquele primeiro momento, né? Não tinha coragem, não, isso não passava pela sua cabeça. Os médicos falavam, a senhora tem que andar, a senhora tem que se movimentar. Eu falava, eles não sabem as dores que eu sinto. Entendeu? Eu ficava pensando, eles não sabem as dores que eu sinto. Mas depois que eu fiz essa ginástica, eu falei, não, gente, eu vou entrar, vou ver se eu... Então eu fiz 3 meses, que era para ver se eu gostava. Então eu gostei e vou continuar. Agora, além do aspecto físico, dona Zoé, que a senhora já relatou aí quais são os ganhos, tem os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, de conhecer mais gente, melhorou de ampliar muito, o círculo. O que mudou nisso tudo? Eu também estava muito para baixo, muito devido à perda do marido, eu não queria ver gente, eu não queria falar com ninguém, eu não queria fazer ginástica, sabe aquele... Mas agora eu estou animada para a vida. Estou assim, sabe, parece que eu estou renascendo. E 72 anos não é fácil. Gostaria que a senhora falasse, doutora Amabile, sobre esses outros aspectos, que não só o físico, mas também o psicológico e o social, tudo isso amarrado. Tudo isso amarrado, porque é o que eu te falei, a gente tem liberação, quando você faz uma atividade física, de hormônios que são estimulantes, as endorfinas, a testosterona, por exemplo, né, que é um hormônio de estimulação de produção de músculo, ele é liberado pelo próprio músculo e com isso ele também é um hormônio que te dá tônus muscular, te dá força. Então você melhora desse aspecto psicológico quando você está fazendo exercício, porque você se sente bem, né? Mexe diretamente com a autoestima. Por quê? Você melhora fisicamente. Quando você tem dor, a dor ela é um dos fatores limitadores da tua vida. Ele limita a tua vida, né? A dor existe justamente para você falar, não, eu estou com dor, eu vou me preocupar com aquilo que eu estou tendo. E o idoso, ele tem essa característica negativa. Ele tem dor, ele para de fazer. E é o contrário que tem que ser feito. A mão feito. é inversa. E uma coisa que eu acho que é muito importante também é essa relação social. Quando você vai para uma academia, você está encontrando, e principalmente uma academia focada na terceira idade, que eu acho isso uma coisa muito importante, porque o idoso, ele é um ser diferente, né? Porque tem toda uma integração que você precisa fazer. Ele vai encontrar pessoas iguais a ele. Então, existe até esse envolvimento social, que para ele é difícil, né? Onde ele se socializa. Né? Então, indo para uma academia, ele também está melhorando essa relação social. Porque a gente não pode esquecer que que qualquer pessoa, né? Um ser humano, ele não é só o físico. Você tem o lado emocional, você tem o lado psicológico, você tem o lado social. E o idoso, como a gente ainda está engatinhando, né, em relação às estruturas para a terceira idade,
Eles têm uma série de dificuldades para se relacionar socialmente. Então, essas academias também são importantes para essa relação, conhecer outras pessoas, conversar, discutir, até os próprios problemas, né? Passa a ser uma interação social muito grande também, né? Você está na TV Alesp, este é o programa SP Esporte, falando hoje sobre a importância da atividade física na terceira idade. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa SP Esporte aqui na TV Alesp, falando hoje sobre a importância da atividade física para a terceira idade. Doutor Benjamin, dentro daquela questão da busca da motivação para sair do sedentarismo, sair da cama, né, como a doutora Zoé destacou antes, o caminho para isso é a gente se projetar no futuro, é imaginar como é que vai ser o amanhã, porque e tem aquela questão, né, de sempre dar desculpa. Não tenho tempo. E quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo lá na frente para cuidar da doença. Exatamente, né? Um dos grandes desafios, né, da geriatria que a gente acompanha é a qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Porque não há dúvida que com o avanço do ensino médico, o avanço dos exames laboratoriais, de diagnóstico por imagem, de conhecimento, de prática de exercício físico e hábitos saudáveis, as pessoas vão viver mais. Isso a gente já vê com pesquisas de todos os âmbitos que aparecem. Nosso grande desafio é manter essas pessoas ativas, tanto fisicamente quanto intelectualmente, para poder ter uma qualidade de vida. E não só poder se locomover, fazer as atividades sozinhos, sem depender de cuidadores, filhos, enfermeiros, mas também para poder tomar conta das contas de casa, né, do supermercado, da feira, eventualmente de imóveis, enfim, esse é um grande desafio que nós que trabalhamos com a terceira idade temos. E eu estou achando bem legal esse programa, porque eu estou aqui como comentarista de vocês, né? Eu escuto vocês falando e isso gera um assunto de volta. Então a doutora Amábile colocou um ponto muito importante, que é aonde a pessoa da terceira idade vai se exercitar. Porque se ela chega numa academia convencional, que é para um público em geral, o idoso ele fica muito pouco tempo, porque ele não se identifica com aquelas meninas com a barriguinha de fora, aqueles alunos com bração, com regata, aquele som. Então ela vê aquilo, a pessoa da terceira idade, e diz, eu nunca vou chegar nisso, e sai. E também não tem assunto para tratar com as pessoas. Não há estímulo, não há convívio social. Exatamente. Ela tem que ver algo que ela possa chegar e falar, eu vou chegar lá. Então ela vai conversar com pessoas que não estavam andando, ou pessoas que nunca fizeram nada, ou pessoas que eram hipertensas, tomavam uma dosagem de medicamento e agora diminuiu. Então ela vai se identificando, faz relacionamento, faz amizade, faz negócios. Às vezes até saem namoros e namoradas e tudo mais, né? E como, hein? E também interessante que a dona Zoé falou, é o seguinte, para começar o exercício, né, ela tinha muitas dores, é importante oferecer uma qualidade de exercício onde a gente não faça o que a pessoa não consiga fazer. Ela mal conseguia caminhar uma quadra. Como é que a gente pode pegar um idoso, que é o que acontece nas academias, e falar, agora você vai para a esteira, fica lá 30 minutos que daqui um pouco eu volto. É um objetivo inatingível. Então nós temos que oferecer para a pessoa da terceira idade, que nunca fez nada ou tem dor, fortalecimento muscular, que é a base para qualquer treinamento. Isso a gente vê inclusive com atletas profissionais. Hoje a fisioterapia deles, o treinamento deles passa pela musculação. Só que quando a gente coloca a pessoa da terceira idade para se exercitar, os equipamentos também precisam ser confiáveis, porque a musculação não é isenta de riscos. Então, a pessoa tem que fazer o exercício correto, com uma metodologia correta, para poder ter os resultados que a dona Zoé teve. Do que a senhora está gostando mais lá na academia, dona Zoé? Tem a parte aeróbica, a senhora tem que fazer suas caminhadas e tal, e tem a parte resistiva. A caminhada eu comecei com... Porque no primeiro dia que colocaram na esteira, eu fiquei tontinha. Aí eu tive que primeiro fazer 5 minutos, depois 10 minutos, agora eu estou em 15, eu quero ver se eu chego a 20.
Estou fazendo a bicicleta também. Progressivamente vai aumentando. Tá tudo aumentando, entendeu? Porque não pode ir logo chegando, senão aí piora, mas eu estou fazendo quase todos os exercícios. Aqueles de perna, não fazia nada E a senhora disso, se sente melhor fazendo musculação ou a parte aeróbia? Como é que a senhora se sente mais confortável na É academia? a parte de musculação. É mais confortável. É porque eu já entrei em academia dessa que o senhor falou, que é todo mundo sequinho, aí a gente é tudo buchudo, né? Aí fica vendo aquele corpinho, aí fica lembrando quando tinha aquele corpinho, não tem mais. Eu entrei em natação, não gostei. Fiz yoga também, tudo corpinho, muita gente, tudo aqueles corpinhos que pega a bola, e eu não tinha muito, entendeu? Plasticidade. Aí agora eu fui para essa está me ajudando muito. E eu acredito que eu vou, porque se eu tenho tias com 93, 95 anos, eu acho que eu vou chegar lá, agora fazendo Vai ginástica. passar de 100. Vai. Aí eu vou. O que é recomendado mais, doutora Amabile? A parte aeróbia mesmo ou a musculação para o idoso, dependendo, claro, de Inicialmente, cada um? é a gente começar com o fortalecimento muscular, né? E um aeróbico devagarzinho, porque ela precisa ter estrutura muscular para conseguir fazer esse exercício aeróbico, né? A gente não pode esquecer que o coração é um músculo, entendeu? Então, quando você também trabalha a parte muscular, você também está trabalhando essa melhora da performance muscular miocárdica. Consequentemente, o aeróbico também entra nesse contexto. Mas você precisa ter, primeiro, o fortalecimento muscular, por isso que ela se sente melhor, né? Aí, a partir do momento que você melhora esse tônus, você consegue ir aumentando gradativamente a atividade aeróbica. E a gente tem uma adequação de exercícios também, né, Benjamin? Em que você faz uma musculação e consegue dar um aeróbico associado com a própria musculação. Melhorar a postura, melhorar a estrutura óssea, com correção de postura, quando você está fazendo um trabalho muscular. Tudo isso é fundamental. A gente não pode dizer assim, não, é isso, é aquilo, é uma única coisa. A gente trabalha o doente como um todo. A gente tem que olhar para todas as estruturas dele quando você está colocando um idoso para fazer uma atividade física, né? Tem alguma atividade física proibida, doutor Benjamin, para o idoso? Não, nenhuma. O que é importante é ver as condições clínicas e físicas do idoso. Então nós temos aí pessoas de 90 anos praticando judô, corrida, maratona. Então não existe uma contraindicação de exercício. Agora, a própria limitação de cada um, dependendo do estado físico e clínico, isso sim gera limitações na prática esportiva. O que nós procuramos é levar a pessoa para aquele desejo que ela tem. Por exemplo, na sua juventude, o adulto jovem gostava de jogar tênis. Ficou parado durante 30 anos. Chegou agora e resolveu fazer exercício. Muito bem, nós vamos preparar essa pessoa para que ela volte na quadra, porque é isso que dá prazer a ela. Então, toda a programação de exercício é baseada na condição do nosso aluno ou do nosso paciente. Agora, há cuidados a serem tomados dentro da terceira idade, em cada fase da terceira idade, há cuidados a serem tomados, aos 60, aos 70, aos 80, aí dá para se estabelecer diferenças. Sim, o que é fundamental também, o que diferencia academias de terceira idade para as academias convencionais é a atenção do profissional em relação ao idoso. Primeiro que esse profissional tem que ser alguém que goste de idoso, porque cada pessoa tem uma certa predileção. Tem médicos que são pediatras, tem os ebiatras, tem os clínicos gerais, os cardiologistas. Então, para você ser geriatra, que a doutora Amabile pode falar para nós, você tem que gostar de idoso antes de mais nada. E isso não difere dos profissionais que vão cuidar na área de educação física e fisioterapia da terceira idade. E outra é deixar um atendimento muito individualizado. Então, na nossa academia para a terceira idade, nós atendemos no máximo 3 alunos por professor. O cuidado é muito individual. Então, qualquer dorzinha, qualquer problema
que vier a acontecer, mesmo fora da academia, a conduta é tomada já na aula. Ah, apareci com uma dorzinha aqui. Já vai o fisioterapeuta, o educador já vê e já muda o exercício naquela sessão. Não espera ir para uma avaliação médica, para fazer um raio-x, para fazer um diagnóstico. Não, a gente treina como um todo. Uma dor em uma articulação não é impeditivo para que se treine as demais. Dona Zoé, e o que a senhora já chegou a fazer de atividade física antes de tudo isso? A senhora se dedicava? Quando era nova eu fazia yoga, plantava bananeira. Agora eu não vou fazer yoga porque eu não vou plantar bananeira e vou ver aquelas moças novas plantarem bananeira. Então eu não faço. Fiz aquela da piscina, como é o nome? Hidroginástica. Hidroginástica, também não gostei. Fiz a yoga agora, também não gostei. A que eu gostei mesmo foi essa. Nada como acertar neste ponto. Aí é prazer na certa. Né? A atividade física ela tem que estar relacionada a prazer. A prazer, porque se não tiver, não você adianta. Tem que sentir prazer naquilo que você faz. Isso, inclusive, para qualquer esporte, para qualquer idade. Então, assim, não adianta você praticar Tai Chi Chuan se você é uma pessoa mais agitada e não tem paciência para praticar Tai Chi Chuan. Em qualquer idade. Então, o exercício, ele tem que estar relacionado ao prazer, aquilo que o Benjamin falou. Se o idoso, ele gosta de jogar tênis, mas está há muito tempo parado, a importância é você até tentar fazer com que ele continue jogando tênis. Ele vai voltar, mas vamos dar um preparo para ele voltar a ter uma condição mínima para ele jogar o tênis, porque essa atividade esportiva tem que estar relacionada ao prazer. Isso. Com o passar do tempo, doutora Mabry, que relação a gente pode fazer entre a atividade física e a longevidade, considerando o avanço da medicina, da ciência, os exames por imagem, que o doutor Benjamin destacou, os métodos de diagnóstico, que relação a gente pode fazer com toda essa evolução? Não, a longevidade está relacionada a duas coisas básicas. Né? Não existe fórmula milagrosa, bolinha, remédio, elixir da longa vida. Alimentação correta e atividade física. Né? Isso é que está relacionado à longevidade. Cientificamente comprovado é isso. Né? Se você comer direito e fizer atividade física, as doenças têm uma tendência a ter uma evolução mais lenta, né? E com isso você viver mais tempo e com melhor qualidade de vida. Para o idoso, não importa muito quanto mais ele vai viver. É de que forma ele vai viver. A qualidade de né? vida daquele período. Exatamente. A gente é diferente de um paciente mais jovem em que você quer fazer um tratamento para ele viver mais tempo. No idoso, ele sabe que ele tem um tempo menor de sobrevida, né? Mas de que forma ele vai viver esse tempo? Ele tem que viver bem. Ele tem que viver com a sua independência, né? Isso que o Benjamin falou é absolutamente correto. É você ter condição de se manter, não depender de ninguém, porque essa dependência para eles é muito ruim. A senhora destacou o ponto primeiro aí, que é a alimentação correta. A alimentação do idoso, ela também tem que ser diferente da alimentação do mais jovem, assim como os exercícios são diferentes? Sim. Em que aspecto? Em todos os aspectos, você tem que ter uma alimentação mais regular, você tem que comer menos, porque você tem distúrbios do processo digestório, que é tudo muito mais lentificado, dificuldades de absorção que você tem de alguns oligoelementos por causa do envelhecimento desses tecidos, né, que absorvem menos. Você tem o envelhecimento de glândulas, né? A tireoide, por exemplo, é uma patologia, uma glândula que é de suma importância para o indivíduo e é uma das glândulas que mais é afetada no envelhecimento. Então, tudo isso você tem que estar muito bem centrado no que você vai fazer com o teu idoso. Se um idoso, por exemplo, vai fazer uma atividade física, ele não tem uma boa orientação do que ele precisa comer, que ele precisa se alimentar antes, ele tem uma tendência maior a fazer uma hipoglicemia.
né? O que ela falou, que ela às vezes teve uma tontura na hora que ela estava fazendo um pouco mais de atividade, às vezes não é só por uma questão do exercício um pouco mais pesado, mas porque também ela não estava muito bem orientada em relação a essa parte alimentar. A orientação dada por este profissional que vai cuidar dessa parte nutricional do idoso também é bastante diferenciada. Eu também mudei a minha alimentação. É importante sim, e o médico ele faz as orientações e ele recomenda também que o idoso busque um apoio nutricional. Infelizmente não são todos que adotam essa medida, porque ao longo do tempo também essas dietas milagrosas que aparecem, toda hora aparece dieta em revista, em jornais, às vezes as pessoas tentam tantas dietas que elas se intitulam autodidatas em termos de já sabe o que é uma alimentação saudável, porém às vezes não sabe como fazer. É muito comum você atender um cliente idoso obeso e na hora da orientação alimentar ele dizer, eu sei tudo, inclusive eu como de 3 em 3 horas. Mas o que o senhor está comendo de 3 em 3 horas? Eu como 5, 6 bananas. Quer dizer, também não é por aí. Então, assim, a orientação alimentar, ela é muito importante, mas só um profissional, e quando a pessoa está disposta a seguir, que ela consegue, é que nem parar de fumar. Hoje, a medicina ela consegue, em 80% dos casos, com auxílio de medicamentos, fazer com que as pessoas parem de fumar. Os 20% não funciona por quê? Porque a pessoa não quer. Né? Então, isso faz parte. Querer é tão importante quanto o treinamento. E aqui, puxar a sardinha para a minha especialidade, o geriatra ele tem uma obrigação de fazer essa orientação. Porque existe aí um conceito, né, um falso conceito dessa dificuldade. Não vou procurar nutricionista, né, porque a nutricionista, besteira, eu sei o que eu tenho que comer. Né? Então, a gente, numa consulta, a gente tem a obrigação de fazer toda essa anamnese nutricional do doente, avaliar o que está tendo de dificuldade de absorção e tentar explicar para ele, não só na parte nutricional, e se você não conseguir, aí você suplementa. Né? Mas essas dietas milagrosas são o que a gente mais sofre. Você está no programa SP Esporte aqui na TV Alesp. Hoje estamos falando sobre atividade física na terceira idade. Mais um intervalo, voltamos já. Este é o programa SP Esporte, falando hoje sobre a importância da atividade física na terceira idade aqui na TV Alesp. Dona Zoé, no bloco anterior a gente falava sobre nutrição, a importância dos bons hábitos alimentares. A senhora conseguiu se enquadrar nisso, mudou os hábitos nutricionais, como é que foi? Mudei. Mas assim, aos domingos eu como uma lasanha, porque eu sou neta de italiana, eu gosto de comida italiana. Mas durante a semana é mais verdura, legumes. Mas não era assim? A senhora no Rio eu só reaprendeu, se reeducou nessa parte alimentar? Isso aí. No Rio de Janeiro eu comia muita fritura. Bife à milanesa. Nossa, mãe, era uma fartura. Mas que é gostoso, é gostoso. Meu marido gostava, entendeu? Mas aí agora sem marido, até que eu parei de fumar porque ele morreu, aí eu parei. Tive que parar. Agora eu fui para o Rio de Janeiro agora, em julho, eu andei no Rio, porque eu fiquei 2 dias sem academia, mas eu andei tanto, todo dia, que a minha irmã ficou doida, falou, olha, mas como você está andando agora, se você está fazendo aquele caminho de Compostela? Eu falei, agora eu tô com a ficha toda, porque eu não estou fazendo a ginástica, então eu tenho que caminhar, né? E fez bem para mim. Agora eu estou mais animada. É muito comum a gente ouvir o pessoal da terceira idade, os idosos, falando, não, eu não vou para uma academia, não vou fazer atividade física, porque eu morro de vergonha. Imagina, eu vou aparecer lá na frente de todo mundo. A senhora teve vergonha em algum momento, embora a senhora esteja junto de um grupo também de pessoas da terceira idade. É só um casal e eu. Então não tem. Mas essa coisa da vergonha, chegou a surgir, a senhora enfrentou isso? Como é que lida? Enfrentei, porque a juventude é uma coisa, né? Mas a velhice é muito triste. Que cria banha de um lado, cria do outro. Então, eu, como falei para você, eu fui para essas academias e não gostei.
Então essa, eu me senti mais à vontade de ser só 3 pessoas e ter a minha fisioterapeuta que fica me acompanhando. Quando eu digo para ela, ó, tô cansada, não tô aguentando, aí ela faz devagar, tá sempre orientando. Eu gostei disso. Então, para mim, isso foi muito bom. Mas eu já senti vergonha, assim. E como é que enfrentou para poder superar a vergonha? O que a senhora colocou na cabeça? Coloquei na cabeça que todo mundo também vai ficar velho e se eu estou velha, todo mundo vai ficar, então eu tenho que encarar mesmo. Doutora Mabry, tem um outro aspecto que é a questão cognitiva, né? Que é o raciocínio, a memória, tudo isso a gente vai perdendo com o passar do tempo e que o exercício físico também ajuda a trazer de volta. A atividade física é uma das coisas que a gente preconiza, né, para você manter o teu status cognitivo. Não só o exercício físico, como o exercício mental. Mas a atividade física está diretamente relacionada ao exercício que você está fazendo. Se você melhora a circulação, né, o exercício está lá ativando, né, está aumentando o fluxo de sangue, melhorando o bombeamento, então está oxigenando mais. A gente precisa oxigenar. Eu não sei se eu errei, eu disse que traz de volta. Traz de volta ou barra um processo que o idoso já tem de perda de memória, então, de lentidão de raciocínio? Uma perda de cognição inerente ao envelhecimento, só ao envelhecimento, que você não tem uma doença de base, tá? Um Alzheimer, qualquer outra doença, a atividade física te recupera. Você tem que trabalhar as duas coisas. Você vai fazer exercícios de cognição e vai fazer atividade física. Você vai ganhar capacidade cognitiva, tá? Isso se você não tiver uma doença de base. Se você tiver uma doença, que é uma doença demencial, por N motivos que a gente tem, você tem um retardamento dessa doença. Ela diminui a evolução, o exercício diminui a evolução. Agora, se não tiver uma doença, se não tiver o mal de Alzheimer, por exemplo, aí a atividade física previne essa doença, não, doutor? A atividade física, tem vários estudos também agora que mostram pessoas idosas que não eram submetidas ao exercício físico e onde eram feitos testes para buscas de score de memória. E fizeram pesquisas com um grupo fazendo exercício físico e outro não, que é um grupo controle. E mostrou que o grupo que fazia exercício físico, ele tinha um score melhor na memória ao longo do tempo do que os que não faziam. E quando esse grupo parou de fazer exercício físico e aquele que não fazia começou a fazer, num determinado momento eles se encontraram na curva. Ou seja, existe um aprendizado, as pessoas evoluem em relação à memória. Dá para se resgatar desde que não haja uma doença evolutiva de base que possa realmente prejudicar. E nós fazemos isso também no dia a dia de exercício. Então, por exemplo, quando os professores que atendem o público da terceira idade, eles são diferenciados não só no aspecto de gostar do idoso, mas em sua formação. Normalmente nós trabalhamos com pessoas formadas, pós-graduadas ou mestrandas, mestrados, porque tem diálogo e puxa assunto. Então, uma simples contagem de peso, tem idoso que entra e não consegue contar 12 séries, 1, 2, 3... Então a gente com o tempo vai pedindo para ele se soltar, ele contando, a gente começa a buscar histórias e que a gente faz um treino da musculação, da musculatura, ou na esteira, ou aeróbio, ou alongamento, e ao mesmo tempo a gente está treinando essa parte cognitiva. Isso o nosso time está treinado para fazer com o idoso. Agora, tem dependendo idoso que não sabe contar? Tem. Tem? Tem. Infelizmente. Ai, meu Deus, eu tenho uma memória boa, graças a Deus. Agora, dependendo do tempo que o idoso tem uma determinada doença articular, certas doenças levam a deformações dos pés, dos dedos, enfim. Essas pessoas que têm essas deformações podem praticar atividade física? Essas deformações voltam ao normal? Então, quando nós falamos em deformação, provavelmente você está se referindo às artrites, que são diferentes das artroses. As artroses são uma doença de desgaste da articulação na sua camada de cartilagem, que não há uma deformidade inicial por causa da artrose. E a artrose é uma das únicas doenças conhecidas dentro da medicina que o tratamento número 1 é o exercício, não é o medicamento.
depois vêm os medicamentos para artrose. O primeiro tratamento é o exercício. Já a artrite, quando existe essa deformação articular, o primeiro tratamento é o medicamento e o exercício ele vem como complementar. Claro que nós temos que adaptar os exercícios ao grau de deformidade do nosso aluno, mas nenhuma deformidade é impeditiva de fazer um exercício de trabalho muscular, desde que você tenha equipamentos apropriados. Esses equipamentos que são feitos hoje, onde os jovens utilizam, ele é feito porque o jovem praticamente não se machuca. Quando o jovem sai com uma dor da academia, dá 1, 2 dias ele está novo, está pronto para a próxima. Já o idoso, se ele sai da academia com uma dor, ele vai se recuperar depois de 15 dias, 3 semanas. Então, se você fizer o exercício correto, com equipamentos corretos, não há problema em relação à deformidade. Dona Zoé, eu estou vendo que a senhora está com um tênis bacana, deve usá-lo na academia. A senhora se preocupou com isso, em usar, em comprar um tênis adequado para o exercício que a senhora faz, a questão do impacto? É porque eu uso palmilha. E essa palmilha aqui é maior do que essa, porque o meu peso está todo aqui, entendeu? Então aí eu uso tênis para academia, essas coisas. Eu já pedi ao médico quando eu for à festa que eu não uso tênis. Ele falou, não, pode ir com o seu sapatinho alto, não precisa botar palmilha. Recebeu orientação médica para a questão do tênis também. Isso, para mim usar o tênis. Como é que é isso, doutora Amabile? Quando ela fala, você vê que ela fala que o peso dela está tudo. Isso o que é? Uma deformidade estrutural, deformidade da coluna. Né? Ela deve ter uma cifoscoliose e que ela tem uma tendência a jogar o peso por um lado só por causa do desvio da coluna, né? Então, isso com certeza, na academia que ela está indo, eles vão trabalhar, tentar ver o que ela consegue fazer de recuperação e existe isso, você consegue recuperar, né? Porque tem até uma figurinha clássica do envelhecimento, né, que todo mundo vê, que é aquelas deformidades que você vai vendo, né, o retinho, depois mais curvadinho. O que é aquilo? Aquilo lá é perda da estrutura muscular, né? Você vai tendo alteração óssea em relação a isso, né? Então, é muito importante você ter uma adequação em tudo que ela vai fazer. A roupa tem que ser uma roupa confortável, ela tem que estar orientada em relação a isso, a estrutura do sapato, a palmilha, o tênis que ela vai usar. Isso tudo tem que ser orientado para ela. A dança atua como nisso? Pode ser considerada uma atividade física? Sim, sim. É uma atividade física e lógico, que tem que ser prazerosa. Então, às vezes, você tem que trabalhar em cima do fortalecimento. A dança, ela entra muito mais como uma atividade nesse sentido de prazer, né? E também ganha condicionamento físico, ganha sociabilidade, né? Mas você precisa também estar preparada com a parte de condicionamento físico para você poder ir para uma dança. Doutor Benjamin, a caminhada ela é contraindicada para quem tem varizes? Não. A caminhada ela é contraindicada, na verdade, para quem tem artrose em grau avançado, onde já existe inclusive uma recomendação médica para a instalação de próteses ou cirurgias. Para varizes não há nenhuma contraindicação em relação à caminhada, à corrida ou mesmo à musculação. Pelo contrário, quanto mais você anda, você estimula a formação da circulação colateral, isso faz com que a irrigação sanguínea e o retorno venoso aumente. A panturrilha, ela é o grande coração de volta do sangue, né? O coração bomba o sangue para o corpo e para a periferia e a panturrilha bomba o sangue para a volta do coração. Então, a musculatura forte, uma panturrilha forte significa uma boa circulação. Nosso tempo do programa está acabando. Vou aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Benjamin, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas da terceira idade em relação à atividade física? Nunca é tarde para começar. O exercício físico ele pode ser praticado em qualquer idade, com 60, 70, 80, 90, 100, desde que você tenha uma saúde muito bem controlada pelo seu geriatra, tenha uma boa avaliação médica e seja muito bem orientado com exercício controlado para que tenha longevidade com qualidade de vida e que possa desenvolver todas as atividades independente.
Doutora Amable, em até um minuto, sua conclusão. Não, eu acho que o mais importante é a gente focar na qualidade de vida, né? E a qualidade de vida está relacionado à sua independência. E a independência está relacionado ao seu status quo. Então você tem que estar bem fisicamente, bem socialmente e bem emocionalmente. A atividade física, ela é um gatilho para isso, né? Você pode iniciar sua vida, não importa em que idade que você tem, e sentir prazer, né, nesta vida que você vai ter, com pequenas limitações, com grandes limitações, mas você tem que ser feliz nela, né? A felicidade é a importância para o idoso, é ser feliz. Dona Zoé, a sua mensagem para as pessoas da terceira idade, que sigam o seu exemplo, qual a mensagem que a senhora deixa? Que sigam o meu exemplo. Para quem foi muito sedentária, eu aconselho mesmo uma ginástica. Faz muito bem. Muito bem. Hoje nós falamos aqui no programa SP Esportes sobre a atividade física na terceira idade. Eu quero agradecer a todos aqui a presença nos estúdios da TV Alesp. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.